Bom dia, os amigos e amigas. Mais um dia, irmão. Muito obrigado, Senhor, por mais esse dia. Por mais esse dia de luta, de trabalho. Então, irmão, os assuntos que a gente está usando aí em pauta, principalmente aí, priorizando os primeiros 5 minutos, né? Para o Kawaii, porque o restante da gravação, né, vai para o nosso canal, que tem pouca audiência, né? Então nós estamos priorizando as informações mais importantes nos primeiros 5 minutos. O assunto que a gente falou anteriormente, a última gravação, a gente falou sobre esse direito, né? Extraído da verdade, irmão. Para você que não sabe, a palavra, irmão, com a verdade, ela tem muito poder. Ela tem poder para libertar. Ela tem poder para abençoar. Essa é a característica da verdade, irmão. É uma verdade diferente de outras verdades. Verdade que nós expressamos. Ela liberta verdadeiramente e ela abençoa verdadeiramente. Então essa verdade ela funciona assim. Mais uma vez eu vou explicar para que todos possam entender. Nós vivemos na regência de leis corruptíveis dos políticos de Moisés. Todas as igrejas, irmãos, estão na regência dessas leis. Todas as igrejas. Somente esse trabalho não está na regência dessas leis. Essas leis corruptíveis, que o fundamento dela é o sigilo e a mentira, irmão. Portanto, ela oculta a verdade. Ela oculta a verdade. E a verdade, ali está o seu direito. Porque muitos são abençoados no fundamento dessas leis do sigilo da mentira. Geralmente essas bênçãos são fraudulentas. São fraudulentas porque não se revela a verdade, irmão. E geralmente ela é tirada de quem vive a verdade. De quem está obedecendo a verdade. Você pode ver que eu não consigo ser abençoado na regência dessas leis, irmão. Porque o direito é dado a pessoas que vivem leis corruptíveis fundamentadas no sigilo da mentira. Só para você saber um pouquinho. Então essa verdade, quando ela é lançada, ela mostra direito a quem vive ela. Só que nós não temos base pronta para ser abençoada por ela. Não tem pessoas obedecendo essas regras. Nós estamos tentando fazer a base, nós não conseguimos, porque eles não deixam. Eles esvaziam o trabalho, né? Então, essa verdade, ela mostra a bênção a alguém. Então, essas bênçãos vão alcançar, que é o povão. É ilegal? É ilegal porque esse povo vive na regência de leis corruptíveis. É a própria lei que oculta esse direito, irmão. Que oculta a verdade. Mas só que nós não temos pessoas que vivem essas leis dessa verdade revelada. Só tem eu. Então é uma estratégia que o inimigo usa, um recurso, para continuar me penalizando, né? Para continuar me crucificando. Então ele está conseguindo, né? Então essas bênçãos que seria para as pessoas que estivessem nesse grupo, mas nós não tem base pronta, ela vai para pessoas que não tá nesse grupo, ou seja, que até se rebelou contra esse trabalho. Por isso é uma injustiça, irmão. Se rebelou contra esse trabalho, mas como não tem pessoas favoráveis a esse trabalho, acaba beneficiando essas pessoas próximas, aqui no Brasil, né? Então tem que ser assim, porque eles estão reproduzindo tudo, estão manipulando tudo, né?
Só que essa verdade revelada, esse trabalho esclarecido sobre isso, irmão, essas informações, mostra um conhecimento para você, para que você não permaneça na ignorância. Para que você pelo menos saiba, ou pelo menos se conscientize de que esses direitos estão sendo extraídos da verdade. Está sendo tirado dela, dessa verdade que nós divulgamos. Por quê? Porque nós temos leis incorruptíveis que o fundamento é a verdade. Ninguém, irmão, da terra tem capacidade e autoridade de divulgar essa verdade. Somente nós. Por que isso? Porque nós vivemos na regência de leis incorruptíveis, que o fundamento é a verdade. Portanto, essa verdade ela está legalizada por nossas leis. Você pode ver, irmão, que essas pessoas que vivem na regência das leis corruptíveis, inclusive os crentes, eles não têm capacidade de divulgar essa verdade, eles nem divulgam. Porque lá o regime é das leis corruptíveis, que o fundamento é o sigilo e a mentira. Então somente nós divulgamos isso aqui, por quê? Porque nós temos legalização de leis para divulgar. Nós estamos amparados por lei. Você pode ver que todos aqueles que vivem na regência das leis corruptíveis reprovam essa palavra. Censura ela, se escandaliza com ela. Porque o regimento dele é outro. É o sigilo e a mentira. E aí muitos são abençoados, irmão, com esse regimento, em função de sacrifício de muito. Em função do meu próprio sacrifício. Você vê que eu trabalho e eles não deixam prosperar, porque eles estão me sacrificando, irmão, no trabalho. Eu perdi foi uma casa em Campinas, foi confiscada, 10 anos de trabalho. Então eles crescem dessa maneira, sacrificando as pessoas, penalizando eles, tirando o direito deles. É um direito roubado. Porque as leis corruptíveis, irmão, o direito dela é reduzido. Não é como a lei incorruptível de Cristo. E como é que esse direito é reduzido? Através da ocultação da verdade. Aí nem todos que vivem essas leis corruptíveis são abençoados por isso. Porque toda a riqueza se encontra na verdade ocultada. E por que eles ocultam a verdade? Porque a lei é corruptível. E a característica dela, o fundamento é o sigilo da mentira. E essa verdade ocultada, ela não interessa a eles porque não aponta direito para eles. Porque o direito que a verdade aponta é para quem obedece a lei incorruptível de Cristo. Porque a verdade é o próprio Cristo. Então, uma estratégia que eles usam para se beneficiar das bênçãos que seriam para Cristo, para os que obedecem a Cristo. Então, e essa verdade ela está se revelando sem que tenha pessoas obedecendo essa lei, porque todos foram obrigados a rejeitar. Então, essas bênçãos, ela não tem como alcançar essas pessoas, porque essas pessoas simplesmente rejeitaram. E eu queria falar que essas bênçãos que a gente está se referindo agora, elas são muito mais poderosas e consistentes, porque ela vem em função da revelação da verdade, não mais em função da sua ocultação. É diferente. Por exemplo, se você prosperou em função da ocultação da verdade, por causa da lei corruptível, que o fundamento dela é o sigilo e a mentira, esse tipo de bênção, que vem em função da revelação da verdade, não está apropriado para lhe abençoar. Mas como não existe pessoas com essa capacidade, com essa propriedade, ela vai para você. Mas você não está habilitado, não está capacitado para receber ela.
E aí você vai receber incapaz. Por isso ela não vai ficar nas suas mãos. Porque você não está habilitado para recebê-las. Então esse tipo de bênção, mas precisa a pessoa estar capacitada. Precisa estar habilitado nas regras de amar a Deus e amar o seu próximo. Então a verdade, irmão, ela extrai muitas bênçãos. Muitas bênçãos mesmo. Só não tem a pessoa para ser abençoada. Ah, mas eu tô na igreja de fulano lá, que lá. Não tem como, irmão, porque lá a regência é das leis corruptíveis. É das leis corruptíveis que o fundamento é o sigilo da mentira. Não a verdade. Ou seja, a verdade é ocultada, ou seja, lança por debaixo do tapete as bênçãos. Porque as bênçãos real e original, elas estão na verdade revelada. Essa verdade que nós revelamos, irmão. E que muitos crentes censuram, muitos crentes reprovam, por não saber que ela que abençoa, irmão. A palavra é que abençoa. Então, eles estão jogando no lixo uma riqueza. Simplesmente por não conhecer. Por não saber que é uma riqueza. Oba! A verdade é uma riqueza. Ela não somente abençoa, como ela também liberta, irmão. A palavra que nós lançamos, ela não é para condenar, é para salvar. E aí as pessoas reprovam por quê? Porque a lei dele, o regimento dele, oculta a verdade. E usa a mentira e o sigilo. Né? Através da palavra, a mentira e o sigilo através do silêncio da palavra. Então, oba! Então essa verdade ocultada, ela está sendo revelada agora. É bênção, irmão, muita bênção. Liberdade também. Não é só bênção, não. A revelação dessa verdade é liberdade também. Direito de viver, direito de prosperar, direito de ser feliz. É muito mais do que simples bênção financeira, irmão. Então, irmão, é necessário você se conscientizar disso, para que você saiba de forma clara mesmo, que tipo de bênção você vai receber a partir de agora. Porque aquelas bênçãos que vieram a partir de 2012, que abençoou o povo brasileiro, até 2011, através do governo Lula, aquelas bênçãos lá, elas vieram também desse projeto. Só que naquela época, o projeto estava em formação. A gente estava escrevendo eles ainda. Nós concluímos os escritos em 2009. E a partir de 2016 a gente começou a divulgar ele na internet. Então, é um trabalho lento, longo, um processo longo, que tem se desenvolvido ao longo dos anos, irmão. É que não é fácil. Não é fácil porque tem todo um tempo de processo de adaptação, de preparação da mente das pessoas para entender todo esse mistério. É um mistério, irmão, né? Porque as pessoas, irmão, eles estão tradicionalmente formados na mente num modelo de ideia, de leis corruptível, que dá o comportamento a eles, a regra do sigilo e da mentira. Agora não, a lei incorruptível de Cristo, que dá outro comportamento, através da verdade. E essa verdade não é para condenar, é para salvar, para abençoar. É diferente dessa verdade que eles interpretam na regência das leis corruptível, porque ela é usada apenas para condenar. E aí ninguém quer falar a verdade com medo de ser condenado, com medo de ser censurado, né? Então é o mesmo projeto que fizeram com Jesus, irmão. Jesus falou a verdade. E com isso ele foi condenado. A partir daí se estabeleceu esse regime de ocultar a verdade, né? Através das leis corruptíveis.
de Moisés e dos políticos. Tanto é verdade que as leis que crucificaram Jesus, elas reinam até agora. Agora surgiu a lei do próprio Jesus, com Jesus livre, para libertar a humanidade e abençoar. Então, somente agora, Cristo verdadeiramente se revelou, irmão, né? Até agora as igrejas têm apresentado um Cristo que não é real, é um Cristo falso. Porque é um Cristo que vem através de regimento, de formação mental, gerada por leis corruptíveis, que o fundamento é o sigilo, é a mentira, não a verdade. Não a verdade. E Cristo é a própria verdade, irmão, né? Então, agora se revelou Cristo como ele é. A verdade, a vida. Que maravilha, né, irmão? Então, irmão, tudo isso aí precisa ser esclarecido. Você pode ver que a gente esclarece tudo, irmão, para que você não fique na confusão, no engano. Não seja iludido mais por essas pessoas que usam a Bíblia para manipular o Cristo, para apresentar um Cristo que não é real. A grande fraude está aí, irmão, né? Então nós apresentamos o Cristo real, o Cristo que realmente abençoa poderosamente, que abençoa, que liberta. A palavra é usada para libertar, para salvar, para abençoar. Você pode ver que a característica do nosso trabalho, irmão, é só bênção e liberdade. A gente não fala em condenação, não. A gente não fala em penalizar fulano, cicrano. Se vir penalidade, ela não vem desse trabalho. Ela vem em consequência das pessoas que se rebelaram contra ele. É por isso que a gente fala em penalidade, né? Venha essas pessoas que se rebelaram contra a própria rocha, a própria pedra, né, da esquina, que é Jesus, né? Então a penalidade que vem, ela vem para penalizar essas pessoas e não vem dessa lei que nós apresentamos, não. Ela vem das próprias leis corruptíveis. Porque a lei que nós apresentamos, ela é salva. Se essas pessoas que se rebelaram contra esse trabalho ao longo dos anos aceitar essa lei, eles serão salvos, né? Eles não ficam sujeitos a ser condenados, né? Só que eles se rebelaram contra o Espírito Santo, né? Que traz um espírito de rebeldia gerado, né, por sua rebelião, que faz com que ele não aceite. Mesmo ele vendo todos esses esclarecimentos, essas bênçãos, ele não vai aceitar, porque ele se rebelou contra e gerou aí, digamos assim, um espírito forte de rebelião, capaz de não permitir que ele aceite todas essas novidades, né? Ele não mesmo em si não aceita, porque ele já foi possuído pelo espírito de rebelião, do espírito contrário ao Espírito Santo, né? E se ele conseguir aceitar, para ele é um ótimo negócio, porque ele fica livre das penalidades. Porque, como eu sempre falo, pecado contra o Espírito Santo, irmão, ele não tem perdão. E o que é isso? Muitas pessoas interpretam mal. Eu vou sofrer o resto da vida? Não. Só que é o seguinte, para que você se liberte dessa condenação, você tem que firmar na rocha, se firmar em Cristo. Ele traz a consequência e com o tempo você se livra dele. Mas para você se livrar dele, você tem que se firmar na rocha, que é Cristo. Tem que se firmar na rocha, que é Cristo. Então hoje a gente vai encerrar por aqui o vídeo. Mais uma gravação. Em nome de Jesus, amém.